alguém comece a se aquecer para entrar? Sim. Como a percepção do banco é fantástica em saber que aquilo é real. E quando o jogador dá aquelas cambalhotas, o cara rola, tipo, Daverson, né? Aí demais também. Mas o cara tem aquela contusão e bate a mão no gramado, ninguém se mexe. Ninguém se mexe no banco. Ou seja, que percepção maravilhosa do médico, porque os médicos têm um papel aí que um dia vai ter que ser discutido. Quantas vezes o médico entra para atender o jogador que está fazendo cera e ele sabe disso? Mas é lógico. Ele participa de uma farsa. É bom entender, o médico que atende o jogador é o médico do clube do jogador. É claro. Então o cara tem toda uma parcialidade. Mas o cara vai entrar ali, vai colocar aquele sprayzinho milagroso mas ele e tal, continua sendo médico, né? Estica a perna. Que deveria estar acima até do clubismo, né? São discussões para colocar na mesa. Então, assim, eu vejo que eu fico com a percepção do árbitro, que entendeu o que estava acontecendo dentro de campo. Porque, assim, ninguém gosta de cera, desde que seja no clube do outro. Exato. Quando é no seu, eu cansei de ouvir, e talvez já tenha falado muito, porque não cai para esfriar o jogo. Como o Rocher, goleiro do Internacional, fez no primeiro tempo, vai ali atrás do gol, acho que é o massagista, né? Fala para ele, ele ia levantar, caiu. Nada aconteceu. Por quê? O Roger tinha que arrumar o time que estava sendo massacrado pelo Vasco. O Inter estava morto, sonolento. Então é o seguinte, não é o Léo Jardim, é o Rocher, é todo mundo. Apenas que esse caso é ele que está em destaque. É que eu acho assim, até para passar para o Birner. É bom você falar isso, porque assim, ele está em destaque, mas é uma questão geral. Né? Essa coisa do goleiro fazer lá da sala de casa é mais velho do que andar para frente. É mais ou menos isso. Agora, Birner, assim, se fez correto com o Léo Jardim, se isso está correto, porque assim, tem a nota do Vasco, certo? Vamos levar em consideração, vamos acreditar nas pessoas, vamos acreditar na equipe médica do Vasco que identificou e tal, não sei o quê. Estão corretos? Foi isso mesmo que aconteceu? Tá bom. Só que o Léo Jardim, ele teve o tempo das substituições para resolver essa situação. E ele foi cair depois, porque mesmo que tenha lesão, mesmo que tenha um problema e tudo, ele teve um tempo para resolver isso. E ele não resolveu mesmo estando lesionado. Perfeito. Então assim, aí ele de qualquer forma, ele retarda. Com ou sem lesão, ele retarda. E aí a questão é a seguinte, Birner. A partir de agora, o que já deveria estar sendo feito, né? Mas a gente não vê isso com frequência, a expulsão. Então, a partir de agora, o que a gente tem que cobrar é que seja assim para todos. Porque a gente está usando o Léo Jardim de exemplo, mas o problema é geral. Agora eu quero ver fazer com todos. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Para mim era muito claro que ele estava ganhando tempo, sentindo dor ou não. Eu acho que a nota do Vasco, médica, falta nela uma coisa essencial. Dizer se o jogador continuaria ou não continuaria no jogo por conta desse problema físico. Nós não somos médicos, não podemos avaliar tecnicamente o que acontece ali. Se não fosse expulso, ele continuaria no jogo? Essa, para mim, é a grande questão. Né? Então, isso joga um pouco a favor do que disse o Calçade, do árbitro. Mas tem uma coisa que joga a favor do que você disse agora. É muito comum esse tipo de situação. Eu digo mais, a situação, gostem ou não, e eu não estou aqui para dizer se eu gosto, se eu não gosto, se eu aprovo ou se eu não aprovo, depois eu posso opinar sobre isso, ela pertence ao jogo do futebol, na América do Sul inteira. Fora do Brasil, nos outros países, mais ainda que aqui. Quando a gente já não via os goleiros mais experientes, o Cássio, por exemplo, faz mestre em fazer isso, entende o jogo, cai, não precisa nem pedir. não precisa nem pedir. Rogério, Marcos, estou pegando esses que são todo mundo, todo mundo. Que são os maiores goleiros. Todos. Os outros também. Né? No Mundial, por exemplo, teve um momento que o Palmeiras estava jogando mal, se não me engano, contra o Inter Miami. Inter Miami. O Everton caiu, o Abel foi lá, deu as instruções para os jogadores, o time voltou um pouco melhor dali em diante, conseguiu crescer. Isso é usado como quase um tempo técnico, é usado para esfriar jogo, é usado para várias situações. Você lembra o quanto o Romero, o goleiro do Boca, picotou o jogo contra o Palmeiras? Não, na América do Sul, não, América do Sul, então é muito pior do que aqui. Parque? Meu Deus. É pior do que aqui. Libertadores, Sul-Americana, é pior do que no Brasil. A questão é, nunca é expulso. Nunca é expulso. Nunca. Tanto não é expulso que quando foi a gente está discutindo aqui. Como exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Então, assim, acho que tem dois pontos de vista que a gente tem que colocar aqui. O árbitro não fez uma coisa que está fora da regra. 2, só se cumpriu a regra contra o Vasco. Quando não se faz com os outros 19, foi injusto. E não adianta fazer de agora em diante.
Porque a gente já teve outras tantas rodadas com isso e não foi já foram 16 rodadas para algumas equipes. Então, por mais que o árbitro tenha acertado, o Vasco acabou sendo prejudicado. Esse é o ponto, né, Jean? Acho que é o que a gente discute muito aqui. Critério diferente com ele, não outros pode times. Agora, vamos ficar de olho nesse árbitro, porque ele age assim. Não é que ele age assim. Ele está seguindo a regra do jogo. Ele não tá... Né? Não é um transgressor. Ele não é um transgressor. E a regra não é única. Cada árbitro vai agir de um jeito, como a gente vê muitas vezes, né? A regra, ela tem que ser única. Eu acho que o Vasco tem direito de ficar bravo, revoltado, aí, mas... Ao que me parece, a regra foi seguida, Jean. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que, assim, diante de um problema tão nocivo para o futebol brasileiro, tão nocivo para o futebol sul-americano, porque eu acho que isso é um problema mais nosso mesmo, e até tenho uma opinião sobre isso, que se não fosse assim, provavelmente a FIFA já teria tomado medidas. Se esse fosse um problema que acontece na Europa também, a FIFA já teria tomado medidas para coibir ou para resolver o problema. Como é só aqui, eles fazem vistas grossas, eles não acham a solução. Porque para mim, por exemplo, uma solução, se no mundo todo acontecesse o que acontece no Brasil, provavelmente a FIFA já teria criado uma seguinte regra. Olha, o goleiro reserva, ele tem que ficar se aquecendo o tempo todo, porque se o goleiro cair, se o goleiro não estiver bem, é o goleiro reserva que vai entrar. Já que ele não pode ser substituído, o goleiro reserva entra enquanto o goleiro titular é atendido lá fora. E aí depois ele volta se ele tiver condições. Ele pode ficar atrás do gol se aquecendo. Será que alguém vai querer fazer isso? É ótimo, porque então, vai sarar todo mundo. Bom isso, hein? Vai sarar todo mundo. Essa fica a minha sugestão para a FIFA. Fica a minha sugestão para a FIFA, Porém, a FIFA não está preocupada porque isso não acontece nesse nível no futebol europeu. Então, se não acontece nesse nível lá, eles se preocupam um pouco. E em relação especificamente ao que houve no jogo do Vasco, para mim é o seguinte: se o Léo Jardim foi um mártir, obrigado, Léo Jardim, por prestar esse serviço ao futebol brasileiro, né? Vamos, porque ele foi um injustiçado. Que a expulsão ela é absolutamente injusta, ele estava ali muito machucado, com dores muito fortes, e aí ele caiu, ele não tinha condição de levantar, ele curiosamente cai depois que as substituições acontecem, não se aproveita do tempo de substituição para ser atendido, mas que a dor veio naquele momento. Exatamente no momento em que os jogadores já tinham sido substituídos, e aí de repente quase como um reflexo. Ele caiu para ser atendido, injustamente foi expulso, mas ainda assim a gente precisa agradecer ao Léo Jardim, porque ele está prestando um grande serviço ao futebol brasileiro com essa injustiça que ele pode estar sofrendo, que é trazer o tema à tona. Esse tema precisa ser discutido porque este problema é muito nocivo para o futebol. E não adianta dizer, mas tem que acrescentar lá no fim. Não é a mesma coisa, a gente sabe que não é. Você picota. E aí o goleiro faz isso, e são todos os goleiros, tá? Quase todos os goleiros. Não é o Léo Jardim, aqui ele acabou sendo o mártir. Só um parênteses. Durante as transmissões, principalmente se a gente tiver num momento um pouco mais ufanista, uma equipe brasileira, seleção, contra outras seleções, é praticamente porque o goleiro não cai. Então, a gente, exato. É tão cultural porque pede para o goleiro cair. Faltou a experiência, faltou exatamente. A inteligência de... Tem muito dessa narrativa. Que, infelizmente, acho que é uma narrativa que não acrescenta ao futebol. Assim, é algo que acontece aqui. Então, repito, se ele foi injustiçado, né? E muita gente defende a tese de que ele foi injustiçado. Muita gente não, mas acho que tem bastante... A gente vê bastante opinião nesse sentido. Em geral de torcedores do Vasco, porque tudo também é movido por essa linha de raciocínio, né? Assim, se você é o teu clube, é o que o Calçade falou, você defende, se é contra o seu clube, você apoia. Então, assim, eu acho que a coisa vai mais ou menos nesse caminho. Se ele foi injustiçado e foi um mártir, ainda assim ele prestou um serviço ao futebol brasileiro. Eu espero que realmente essa discussão que está acontecendo agora seja algo que venha a ser mais discutido, inclusive pelos próprios treinadores, para que a gente tente parar de fazer disso uma prática no nosso futebol. A gente comenta muitos jogos internacionais aqui. Tem jogos que você vê uma situação dentro de campo que o time precisa parar para respirar e o treinador para arrumar a equipe. Como era o cenário de ontem. O Vasco ali, o Inter no primeiro tempo, o Roger precisava arrumar o time. Aí o Rossi cai, pum. A gente, quando faz jogo internacional, se você fica esperando esse momento e ele não acontece, ele não vem. Às vezes eu já me peguei pensando assim, eu falei, nossa, que
que falta, não é falta de experiência, porque experiência eles têm. A questão é o caráter, é a índole. Não faz parte daquele jogo. Se o goleiro cair à toa, eles se machucam, mas que nem aqui, você pegar um comparativo entre goleiros da Premier League, La Liga, campeonato italiano, campeonato francês, nossa, os nossos se machucam muito mais, dói muito mais neles, porque é cultural. Vamos fazer o seguinte, as telas. Vamos, só um detalhe. A CBF, a comissão de arbitragem, entende que o árbitro foi correto. A comissão de arbitragem, ela tinha que dizer, perfeito, ela entendeu, parabéns para ela. Mas ela deveria, ela falar assim, vai ser assim. Você entendeu que eles deixam só para conta do árbitro? Assim, ó, ele tá certo, hein? Mas não me comprometa. Quer dizer, não, gente, alô, outros, os árbitros do quadro da CBF, esse está certo. Vocês estão errados. Vamos mudar? Então, mas como lidar, antes da tela que eu chamei aqui, mas como lidar com uma situação altamente subjetiva? Porque, assim, é uma das situações mais subjetivas que o árbitro vivencia em campo. Mas essa não era tão subjetiva. É isso. A ideia do Jean é maravilhosa. Isso. A ideia do Jean é maravilhosa. Tá doendo, mas ela não vai ser colocada em prática agora. Mas é uma boa ideia. E nem pode. Nem pode. Isso é o tipo de mudança que não é uma orientação. Né? Quer dizer, é uma mudança na regra. Não, isso tem que ser. E, obviamente, essa mudança na regra não vai acontecer, porque mas não é um problema problema europeu. Mas é daquelas que muda o jogo, Jean. Muda o jogo no mundo todo. Muda o jogo. É que lá, como lá o problema é menor em relação a isso, acontece muito esporadicamente, muito eventualmente, eles não se preocupam tanto, a FIFA não se preocupa tanto. Se o problema fosse parecido na Europa, em relação ao que acontece na América do Sul, certamente eles já se preocupariam. Até porque, é bom lembrar, a FIFA ficou muito incomodada com o Boca Juniors. Num jogo contra o Bayern de Munique. Foi o Bayern de Munique? Foi, Bayern de Munique. A FIFA ficou muito incomodada com a... Como assim? Pô, eles estão descobrindo agora que isso a prova que eles não assistem. Eu vou dar uma... Eu vou dar um aviso. Em vez de assistir só o Champions League. Eu vou lhe dar um aviso. Aqui, é um aviso. Aqui no Brasil, se um dia essa regra existir e for implementada, sabe o que vai acontecer? Se você tiver no banco de reservas um goleiro especialista em pênaltis, que nem certa vez a Holanda usou para cobranças de pênaltis decisivas, o goleiro vai cair machucado para sair para o outro entrar e voltar depois. Você acabou de inventar uma regra e ele já... Eu conheço o lugar onde eu moro. Eu sei como funciona o lugar onde eu moro. Só que tem razão. Isso é uma mesa brasileira. E o pessoal dá um jeitinho de tirar vantagem. E outra coisa, é só assim, também dizer que, ainda que isso viesse a acontecer, pela quantidade de jogos de futebol em que você tem uma disputa de pênalti lá na frente, o problema seria muito menos nocivo ao futebol do que é o problema atual de, em todo santo jogo... Mas eu já consertei isso outra vez. A gente esperar o momento... No caso de pênaltis, a troca é definitiva. É isso. Se você trocou... Você arranja outro serviço. Você não diz... Tudo bem, mas vamos fazer no final. Enfim, vamos ver as telas que eu quero falar mais um pouco sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que... Pode falar, já. Que é importante, porque a gente está discutindo muito o caso do goleiro, que é um caso especial. Mas eu acho que acontece muito pouco aqui no Brasil, e aí deveria acontecer muito mais. Alguns árbitros já fazem isso. Viu o jogador caindo ali, levanta. Toda vez que eu vejo... O árbitro passa correndo e faz assim. Toda vez que eu vejo um árbitro passar correndo e fazer assim... O jogador que tá rolando, ele rola mais uns 10, 12 segundos. Dá um trotinho maroto vê a jogada acabar. E o cara que sai de maca então, assim, e sai pulando da maca, parece que ele tá comemorando o gol. Não, mas assim, pra dizer que eu acho que em relação aos jogadores de linha, aí é muito mais fácil você aplicar isso. Sim. Gente, obviamente, nós estamos falando num caso em que o árbitro tem a sensação de que... nesse caso do Léo Jardim, era mais simples até essa leitura do árbitro, porque teve a parada para substituições. Exato. E ele nada aconteceu da parada das substituições até a queda dele e ele cai depois da parada das substituições. Esse é o ponto que justifica o calor do jogo, aquilo que acontece dentro de campo versus aquilo que acontece na sala de casa. Isso. Entendeu? O campo falou assim, esse cara tá de sacanagem, o tempo passou, ninguém levantou do banco de reservas, porque era conveniente para o banco, para o goleiro e para o time e para a torcida. Ele ficou ali. Aí ele parou o jogo. Então, assim, é nítido que o árbitro percebeu isso. Então, o cartão é em função disso. Agora, o Vasco veio com um laudo. Perfeito. Então, acredito que ele não vai jogar a próxima partida. Então, é por isso, é aí que eu quero chegar. Certo? É aí que eu quero chegar antes das telas rapidinho. Se ele entrar em campo... Porque,
Pra mim é uma... Na próxima ele tá expulso, né? Tá fora, já vai estar fora mesmo por expulsão. Daqui tô ali... Exatamente. Né? Não vai treinar a semana. Então. Possivelmente, não vai estar treinando amanhã, depois, possivelmente. Então, por que eu falo que é uma questão subjetiva? O árbitro, ele não é o médico. Isso. O médico que vai entrar, ele tá acomodado com o atleta, porque eles são do mesmo clube. Aí o Vasco emite uma nota dizendo que realmente tinha uma lesão. Porque aí agora vão olhar e falar assim, ó, tá vendo? Tá vendo? O árbitro estava errado. O cara tá lesionado. Tá vendo? O cara teve um problema. Esse foi o objetivo. Eles vão... Viu só? Tava errado. Não pode. Isso é um absurdo. O árbitro não tem condições de fazer uma avaliação dessa. A gente não pode nunca duvidar de um laudo de um médico, que um médico assinou. Tá? Então, assim, eu jamais vou duvidar do laudo do médico. Não é isso que eu estou discutindo. Inclusive, esse laudo, como saiu mais em cima aqui do momento do programa, não deu nem para ouvir um especialista imparcial para dizer... Porque olha, você não entendeu bem o que está lá, né? Eu também não entendi, mas isso pode ter uma lesão. Causado por isso, por aquilo, foi uma causa... A consequência é essa, aquilo poderia estar causando a dor, o tipo de movimento que ele faz... Tudo que a gente poderia, vamos dizer, investigar a respeito deste laudo, ainda não foi possível fazer e acho que tem que ser feito. Mas é bom lembrar também, isso não é uma acusação a ninguém, é bom lembrar também que seleções de futebol... Muitas delas, para não dizer a maioria das grandes seleções de futebol, exigem que o seu próprio médico avalie o jogador do clube quando o clube diz que o jogador está sem condição de servir a seleção. O cara viaja 8 mil quilômetros para falar o quê? O cara viaja 8 mil quilômetros para ir lá, constatar a lesão e falar, tá bom, é verdade, ele está dispensado. E quem teria que avaliar o goleiro do Vasco? Então, só para a gente lembrar... Não, aí assim, se a gente tiver que começar a fazer um comitê de... Nós estamos perdidos, né? É a descrença completa na esportividade, no bom senso, eu me recuso a acreditar que o laudo esteja equivocado, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou só lembrando que existem federações de futebol ou confederações de futebol que querem chancelar. E quando eu digo que eles estão macomunados, é assim, é na hora ali, né? Na hora você vai. É na hora. O médico sai e fala... Estou dizendo que a nota... Foi cera. O médico passa pelo árbitro e fala, foi cera. Na hora ali vai passar o sprayzinho milagroso e tal, etc. Dá só uma olhada nessa tela que a gente vai colocar na sequência. Bora lá. Você vê esse negócio da cera dos goleiros. Olha só. Cera ou atendimento, o ranking de goleiros que mais pararam jogos no Brasileirão 2025. Esse é um levantamento do GE, tá? O líder é o Rafael, goleiro do São Paulo. Tá marcado. 8 atendimentos. Olha o tempo parado para os atendimentos do Rafael. 14 minutos. E o segundo é o Léo Jardim. Com 6 atendimentos, 11 minutos e 28 segundos de paralisação. Seguido de perto pelo Walter. Walter, João Ricardo, Fernando Miguel, que estão ali na briga, hein, pelo segundo lugar, hein? Estão ali na briga, hein? A diferença é pequena. Na verdade, empate técnico. Empate técnico, Benão, empate técnico. Porque são um pouco... E olha só que coisa. Também um levantamento do GE. Porcentagem de quedas de goleiros para atendimento médico no Brasileirão. Isso é geral. Isso é geral. Por isso que a gente está falando. O Léo Jardim é um exemplo para... Porque assim, todos agem da mesma forma. Então, gostei do emoji do lado. Tá muito bom, né? Tá muito bom. A gente curtiu também quando a gente viu. Quando o time está empatando, 53% dos goleiros caem para atendimento médico. 53%. Quando está vencendo, ou seja, tô com a vantagem no placar, 38% começa a dispensar de quedas de goleiros quando o time está empatando ou vencendo. Agora, quando o time dele está perdendo, ele não cai muito não, né? Melhor não, temos que correr atrás, tem que empatar esse jogo, tá? 9%. Primeiro, parabenizar os colegas do GE, né? Porque o tipo de levantamento, os dois são muito úteis, são muito enriquecedores. É muito legal que se faça isso. Número, estatística, informação. É isso aí, obviamente. No achismo. E obviamente não é coincidência. É claro que ninguém precisa do levantamento para saber, porque a gente assiste os jogos de futebol no Brasil dia após dia e está muito claro, né? Tem sempre um momento em que um goleiro vai cair para ganhar tempo. Mas é legal porque, assim, quando você tem a estatística, quando você tem os números, quando você tem os minutos, não tem muita margem de discussão e é só a prova de quanto tempo a gente perde do futebol brasileiro, do futebol sul-americano com esse problema. Por isso que eu digo, esse é um dos problemas, o problema da cera de maneira geral, aí não estou falando só dos goleiros.
Mas o problema da cera, de maneira geral, eu acho que talvez seja o mais nocivo para o jogo em si. É claro, a gente tem a questão dos gramados, é uma outra questão. Tem gramado estético tem ruim hoje em dia, né? É um fenômeno aqui. A arbitragem, né? A arbitragem, que é um problema sério. E para mim, esse problema que a gente está discutindo hoje não é um problema de arbitragem, é um problema de postura, um problema cultural, como disse o Birner. E para mim, cultura não é necessariamente positiva. Existem muitas culturas negativas. Essa é uma cultura negativa do nosso futebol. De tentar ganhar o jogo com artifícios que não são necessariamente jogar futebol. É algo muito comum. É no grito, é na cera, é na pressão pré-jogo para tentar que a arbitragem haja de uma outra maneira. Então, assim, a gente ainda tem uma crença muito grande de que você não vai ganhar o jogo de futebol só entrando em campo e fazendo aquilo que você tem que fazer com a bola, colocá-la dentro do gol adversário. E acho que isso para mim, é o maior prejuízo. Porque, de resto, cara, assim, se a gente comparar o que a gente tem hoje de qualidade no futebol brasileiro, a quantidade de bons times que a gente tem aqui, assim, tudo bem, não vai ser como os 10, 12, 15 melhores times da Europa, não vai. Mas é para ter um nível de qualidade muito superior. Muito e a maior, cera é um problema seríssimo. Eu concordo em parte com o Jean, porque eu acho que isso pertence ao jogo. A cera? Daqui. Sim. Vou ser bem claro. Qual é a questão? Eu não espero um comportamento de jogadores no futebol brasileiro que pertence à sociedade brasileira, à cultura brasileira e às vantagens e desvantagens que essa cultura oferece, como eu espero, por exemplo, de um jogador alemão, um jogador suíço. Por quê? Tá bom, mas de um espanhol, de um italiano, você espera? Porque aí é muito mais parecido. E lá não acontece isso. Não, é muito mais parecido, mas é diferente. E os brasileiros, quando vão para lá, também não... Eles têm que se adaptar, tem que aprender. Tem que aprender. Eles viram espanhóis e ingleses. Perfeito, porque aqui eu acho que é feito... Um faz, outro faz, outro faz, outro faz, isso acaba pertencendo ao jogo. O que eu gostaria de ver é a diminuição do excesso. Eu não acho que o jogo aqui tem que ser igual ao jogo quase, vou usar o termo, asséptico, né? Que a gente tem em outros lugares, porque é uma coisa muito mais do ponto de vista do Barão de Coubertin, do esporte em si, esse tipo de coisa. Na hora que aperta, eles também brigam, na hora da decisão eles também arrumam confusão, brigam com o juiz, fazem, obviamente muito menos do que aqui, não dá nem para comparar. O que deveria haver aqui para mim é uma diminuição, porque tem alguns momentos que realmente, por exemplo, esse foi um abuso. Por que eu discordo do cartão vermelho? Porque eu começo a lembrar desse Campeonato Brasileiro, do anterior, do outro e... Mas por isso não muda. Então, eu acho que isso não pode mudar. Por exemplo, para a Premier League mudou um dia. Não, perfeito. Era violência fora, hooligans, invasão. Eu concordo que isso pode mudar. Aí, de repente, um dia mudou. A gente pode discutir a grana, de onde vem, eu sinto, mas digo, a cultura do jogo, ela foi transformada. Tudo bem, eu acho que isso pode mudar. Com aviso antes... Muito claro para todo mundo. Isso ninguém vai fazer. Não pode chegar um cara ali, um juiz, e falar assim, eu vou mudar isso. Mas se está na regra, já não está avisado? Não. É desconhecimento da regra, então. Não, porque a cultura secular do futebol, em vários lugares, ela é diferente. O que é falta aqui não necessariamente é falta em outro lugar. O que é pênalti aqui não é necessariamente pênalti em outro lugar. Eu bato muito nisso. Cartão, então, aqui o futebol brasileiro é o show dos cartões, é a fábrica de pênaltis. Você está discutindo a questão da cera como se fosse... uma escolha estética. Nossa... Não, é um artifício para vencer. Porque, se você estivesse falando da entrada ridícula em campo, com os caras sendo anunciados 1 a 1, da música nos alto-falantes, imitando o NFL, o beisebol, o que quer que seja... Cara, eu tô plenamente de acordo com você. Vamos parar de importar besteira, importar babaquice, importar essas idiotices que a gente acha que importando, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, a gente vai ter um ganho. Quanto a isso, eu concordo. Aí eu entro na cultura. Agora, tudo que você pode fazer para melhorar o jogo de futebol, para o jogo ser mais legal, para você ter mais jogo de futebol, porque a cera, basicamente, ela só faz uma coisa, Birner. Ela tira tempo de bola rolando. Sim. Ela tira tempo do jogo de futebol. Sim. Então, eu não vejo como, de alguma maneira, essa nossa, entre aspas, cultura da cera pode trazer algum benefício. Vou explicar para você. Eu acho que, como o futebol é uma fábrica de emoções, o irritar o adversário na cultura sul-americana, o lidar com isso, essa questão anímica, ela pertence ao jogo daqui. Você quer irritar o adversário, você xinga o adversário, você corre o risco de tomar difícil. Antigamente de tomar uma cabeçada no peito. Agora, o excesso eu concordo contigo. E tem vezes uma loucura. Um jogo de futebol.
Porque assim, a gente quer ver jogo de futebol, seja o cara em casa, seja o cara no estádio, a gente quer ver bola rolando. E a cera, a cera não traz nenhum benefício, em nenhum momento e em nenhuma quantidade. Então eu acho que... Nem cultural. O quanto a gente puder coibir de cera é benefício ao futebol. Para a qualidade do jogo, eu concordo com você plenamente. Porque não tem jogo quando tem cera. É muito óbvio. Para a questão emocional, olhando que... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês falaram, o torcedor do seu time não reclama quando o jogador dele faz cera. A parte dos torcedores não reclamam. Né? Esse cara vê isso como uma coisa positiva. E o outro fica irritadíssimo. Isso pertence ao jogo daqui. Pode dizer que infelizmente, tudo bem, eu vou respeitar o infelizmente, mas pertence ao jogo daqui. O que não pode é ter esse excesso insano que a gente vê várias vezes. Se você acha que é infelizmente, e se você acha que existe maneira de coibir... Ele gosta. Não é que eu gosto, não é que eu gosto, não é que eu gosto. Ele está assim, constrangido, fala assim... Não. Desde que seja do lado de lá. Não, sabe por quê? Quando eu faço uma crítica a qualquer jogador, treinador, eu me coloco no lugar do que eu faria naquele momento. Se eu sou um técnico de futebol e eu sei que eu posso ganhar um jogo se meu goleiro cair por minuto e meio, eu mando cair. Tudo bem, mas porque te é permitido fazer isso. Porque o outro também pode fazer. Porque isso torna a coisa igual. Mas o que a gente está dizendo aqui... E aqui foi desigual. Essa é a minha questão. Não, mas a questão de ser desigual, a gente acho que já falou. O que eu estou querendo dizer é assim, você só acha que você faria isso... Porque te é permitido fazer. Agora, se eu fosse um técnico na Inglaterra, eu jamais mandaria fazer isso. Não, mas assim... Por exemplo. Tudo bem, porque esse é um artifício aqui válido, lá nem tanto. É isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que fazer com que este artifício de comer tempo do jogo de futebol, de diminuir a bola rolando no jogo de futebol, não pode ser algo permitido. Perfeito. Não sou contra que acabem com isso, desde que isso seja feito institucionalmente, claramente, avisando os jogadores, avisando a gente, que os juízes entrem e cumpram, que seja igual para todo mundo. Isso não vai acontecer porque nós estamos na nossa cultura. É exatamente isso a minha questão. Quem administra... Gente, se não vai acontecer isso depois do que aconteceu ontem... Não vai. De alguma forma, é uma sacanagem com o Vasco. De alguma forma é. Eu sei, mas entendeu? De alguma forma. Mas o árbitro... Isso aqui é um ponto fora da curva no campeonato. Se a gente começar nessa... Eu não gosto da gente ficar... Porque assim, senão a gente corrobora esse discurso. Não, perfeito. Não. A gente tem que parar de discutir esses... Que eu fico louco com isso. A gente tem que parar de discutir... Se não dá uns tiros no árbitro e no jogador... Não, porque a gente tem que parar de discutir... Não, normal. Da nossa lances, cultura. os erros, os acertos, sob o viés do clube. Eu acho que você tá certo. Outro. O Vasco, deixa o Vasco fazer o trabalho dele, reclamar lá, soltar nota, pedir pra vetar o Flávio Rodrigues de todos os... Beleza, o Vasco tá na dele. Mas eu acho que assim, a gente tem que parar, porque senão a gente compra o discurso do torcedor, que hoje é o do Vasco, amanhã é do Flamengo, depois é do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Esse discurso de que é contra o time dele, que ele foi prejudicado. Muito bem, vamos assumir que o Vasco foi prejudicado. Que o Vasco agora lute para ser ressarcido, entre aspas, da maneira que for possível. Mas vamos olhar para o macro. Eu tô com você, eu acho que você está coberto de razão. Eu só acho o seguinte, para que tudo isso se vale, e eu acho que ontem o árbitro fez certo, mas assim, foi um ponto fora da curva, porque isso não aconteceu até agora. Ele fez no jogo Criciúma e Bahia. Acho que foi o ano passado, se eu não me engano, o Dimas até pode me confirmar. Eu só acho o seguinte, quando eu falo assim, o Vasco foi sacanagem. Se isso for um ponto fora da curva, se isso não virar, já é uma regra, mas se isso não for exercido, se essa regra não for efetivamente aplicada dentro de campo, daqui pra frente, eu acho que vai ter uma lupa enorme, hein? Não só nesse árbitro, como nos outros árbitros, nos goleiros também. E no Vasco também, porque o Vasco não vai poder... Uma, duas rodadas. O Vasco é mais ou menos assim. A gente tá aqui, a gente tá aqui, entendeu? Tem uma série de normas aqui dentro, na ESPN, etc e tal. Aí todo mundo tá fazendo errado. Todo mundo tá fazendo errado, tá dando um jeitinho, tá ali uma conversinha, não sei o quê, papai. Aí você também, por um acaso... Só que só você é punido. Só você é punido e a partir desse momento, não acontece com os outros também, não vira uma regra. Como é que você vai se sentir? Você vai falar, pera um pouquinho, tá todo mundo fazendo errado. Péssimo. Eu fui punido, Sim. E continuam as pessoas fazendo errado e ninguém é punido. É isso que eu tô falando, não pode continuar errado. Esse é o ponto. Não. Eu acho que a partir daí a coisa tem que ser feita da maneira correta, como foi feita ontem. Ontem foi correto, só que foi só com o Vasco. O Vasco terá que agora acreditar em todos os goleiros adversários. Também, exatamente. Desculpa, caiu, esse cara tá fazendo cera. Peraí, o seu tava machucado, esse aqui tá legal. Então assim, vale para todo mundo. O Vasco vai ter que acreditar em todos os goleiros. Assim, quem deveria aproveitar a oportunidade e chegar a seguinte, o árbitro está certo,
Foi o que a comissão de arbitragem fez. E nós queremos que todos os árbitros do brasileiro façam isso. A comissão de arbitragem fala assim, ele está certo e sai correndo. Porque eu não quero trazer... Porque o que quem comanda o futebol no Brasil quer? Que não lhe enche o saco. Só isso. Então é o seguinte, pô, mas putz, pepino, esse cara aí aplicou a regra. Ele aplicou a regra. Ele está respaldado pela regra do jogo, que vale para todo mundo. E ele foi bem na súmula também, né? O fato de os outros não aplicarem não pode ser um problema para ele. É para a instituição que não faz com que os árbitros tenham a mesma atitude. E são pessoas completamente diferentes. É difícil padronizar as mentes, né? Porque o árbitro tem medo justamente disso. O clube vai lá e protesta, ele fica marcado. Agora, seria uma forma... Tem um árbitro que dá cartão com facilidade, o outro não dá cartão. É aquele árbitro que marca menos falso. Aliás, mas vamos lá. Assim, então, gente, sobre o árbitro que dá cartão com facilidade ou não dá com facilidade, aí a gente entra num outro tema, mas assim, sei lá, o Wilton Pereira Sampaio, que a gente... fala tão mal aqui no futebol brasileiro sobre toda, né? É um cara muito criticado, é um cara muito contestado. Aí você vai ver o cara pitando no exterior. Bela arbitragem. É outra coisa. Mas é por obra dele ou é por obra das equipes? É o que eu digo. Assim, será que ele é tecnicamente tão ruim quanto as pessoas dizem aqui? Não. Ou será que tudo que envolve... Porque eu não estou dizendo que a nossa arbitragem é boa. Não é. A gente tem os caras muito ruins e tem umas escolhas muito... Sobretudo em relação à utilização do VAR, que é um negócio bizarro. Mas, enfim, não vou entrar nessas outras questões. É só dizer que, assim, os árbitros, eles também mudam de acordo com o ambiente. Talvez o que essa atitude do Flávio Rodrigues possa gerar daqui para frente, depois do aval dado pela CBF, que, como disse o Calçade, é um aval que disse, ele tá certo, beleza, e pronto, em vez de reforçar e de talvez fazer disso o mote para, né, toda vez que se sentir que um jogador está fazendo cera, e a gente sabe quando o jogador está fazendo cera, na maioria dos casos. Existem casos em que, de fato, você vai ter que dar o benefício da dúvida para o goleiro. Neste caso, eu acho que o Flávio Rodrigues foi bem também pelo que ele coloca na súmula antes mesmo da divulgação do laudo por parte do Vasco. Porque ele fala, é muito estranho, né, que não com essas palavras, é muito estranho que um goleiro que teve minutos para ser atendido ali durante uma substituição desabe logo depois desta substituição. Não foi só do goleiro, né? Foi do clube. Nessa questão, o cartão amarelo é quase obrigatório. Mas, né, ele não foi atendido e agora precisa de mais tempo. É isso. E aí, assim, só dizer, a única coisa que pode ter um efeito agora, não acho que todos os goleiros comecem a temer cartões amarelos, mas eu te garanto que o primeiro goleiro que tomar um cartão amarelo dado pelo Flávio Rodrigues no próximo jogo, esse daí não vai, não vai se jogar, não vai fazer ele agora precisa não vai desabar do nada. Ele precisa estar atento para que este gesto aqui de cumprimento, do que vale para todo mundo, mas ninguém cumpre, né, que ele não fique, se for um caso isolado, aí ele tem problemas. Porque ele escolheu, ele escolheu um goleiro de um determinado time. Ele precisa mostrar que ele está atento ao tempo que o goleiro segura a bola, ao tempo de reposição, a cera... Ele já tinha um caso na carreira que eu citei aqui, que é o Criciúma e Bahia do ano passado. E ele faça isso. Ele teve essa... Ele faça já tem esse retrospecto. Eu não gosto dessa linha de isso, ninguém faz e quem faz está errado. Para mim, quem não cumpre... precisa explicar. Sim. Aquele que cumpriu o que vale para todos não pode ser execrado por isso. Porque aí é subverter a lógica de tudo. Né? A CBF precisava, e aí não é o Flávio Rodrigues, não é um árbitro ou outro, assim, a CBF precisava tomar uma medida para diminuir esse problema tão nocivo. A partir de agora, pegar esse problema, já que isso veio à tona, né? E aí, pensem as pessoas o que quiserem pensar a respeito do caso específico do Léo Jardim com o Vasco e tudo mais. Acho que assim, todo mundo admite que esse é um problema do futebol brasileiro. Quem não admite não assiste os jogos de futebol no Brasil. Porque, assim, a gente sabe que a coisa funciona desse jeito, que a gente... Então, assim, a CBF precisava aproveitar esse momento que só está se falando disso
para tentar tomar medidas. E assim, as medidas elas podem ser desde medidas punitivas, como essa que a gente viu o Flávio tomar, ao afirmar que a decisão dele foi correta, dizer que isso vai ser adotado por outros árbitros que hoje ainda não estão adotando e que isso pode passar a ser uma prática comum para que os goleiros temam isso, mas até chamar comissões técnicas, fazer um encontro na CBF, ou soltar um comunicado, já que agora encontro é mais difícil, que se faça um encontro online, mas que se chame, sei lá, presidentes de clubes, se for o caso, e falar, vamos tentar melhorar a qualidade do nosso jogo, diminuir a cera de maneira geral. E o muito bonito o que você está falando, é muito ideal. Não, mas é muito fácil, muito fácil. É fácil. Eu acho que assim, mas eu não tô... Assim, quero ver acontecer. Eles estão querendo mostrar serviço. Essa nova gestão, entre aspas, da CBF está querendo mostrar serviço. Já anunciou medidas que a gestão anterior não anunciava. Então pronto, pega aí mais essa bandeira para fazer propaganda. A arbitragem está complicadinha aí. A única coisa que eu acho que pode mudar isso é a distribuição de cartões vermelhos. E se eu conheço, e desculpa meu ceticismo, geralmente eu não sou cético, se começarem a mostrar os cartões vermelhos, a gente já vê um abuso disso. Vai virar para o outro lado. Mas tudo bem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A situação, ela... Ele é uma frenesi de cartões vermelhos. São várias frentes. Por exemplo, também não pode ir também lá para o outro lado. No momento do tosse, o árbitro fala para os jogadores, né? Com a moedinha, só os capitães falam comigo, ok? 10 segundos depois, já aconteceu a primeira falta, os dois times estão em cima dele. E isso, porque o árbitro precisa ser apoiado. Institucionalmente. Se o árbitro falar o seguinte, eu conversei com vocês, só os capitães, os outros, amarelo. Tá, o mundo cai na cabeça dele. E estava combinado. Porque as rodinhas, a gente continua tendo aqui, num nível absurdo. Absurdo. Ali você mata o tempo de jogo, né? Não sei como os treinadores permitem isso, mas o que você tira a cabeça de jogador da partida, enquanto ele fica reclamando, isso é notório, você percebe, o time se desconcentra, porque o foco é na reclamação e não no jogo. Numa reclamação, vocês já viram algum árbitro voltar atrás de uma decisão? Ainda mais nos tempos de hoje, que você tem VAR. Por causa da pressão de jogador? Ele volta atrás por causa do VAR. Reclamou, eu não vou marcar esse pênalti porque eu fico com a sua cara. Foi expulso, não, pera um pouquinho, você reclamou, vou tirar o vermelho. Vou tirar o vermelho. Então, assim, perde-se um tempo absurdo que gera, às vezes, amarelo, vermelho. Mas a pressão não é para resolver o que aconteceu naquele momento. É o próximo lance. Ou o próximo. Ou o outro. E ela funciona. É o futuro. E ela funciona. De jogadores em campo e de dirigentes fora quando o jogo acaba. E desestabilizar o árbitro. Isso. Os caras saem do vestiário preparados para isso. Aí o árbitro toma uma atitude que ninguém concorda, mas isso também pode ser resultado de todo um jogo que fica enchendo o saco dele o tempo todo. Não, isso. Não, na verdade, você imagina o cara tá ali apitando, o lance com 70 minutos de jogo. Correu que nem um louco. Cada disputa intensa, não sei o quê. No lance ele teve alguma dúvida, apitou para esse time X. No outro, na dúvida, ele mesmo achando que é um pouco... Ele vai apitar para o Y. A pressão funciona. É por isso que as pessoas pressionam. Antigamente se jogava muito na área, o jogador pulava na área. O Neymar foi educado assim, por exemplo. Né? Mudou isso quando foi para fora. Por quê? Porque marcavam pênalti. E não é que marcavam pênalti só porque o árbitro achava. A opinião pública achava que era pênalti também. Verdade. Não é uma coisa só do árbitro e do jogador. Meia dúzia de câmeras, não era Full HD, 4K, 8K, 28K. Encostou, se jogou, é pênalti. Seguinte, tinha um borrão atingindo outro borrão, e aí o árbitro, que era terceiro borrão na tela, marcava pênalti. E aí todo mundo aceitava, porque os árbitros eram muito melhores naquela época. Por quê? Porque, cara, você não via nada, você não sabe, não tinha linha, não tinha nada. Você marcou, você vai na época de Dulcídio, Armando Marques, do Godoy. Godoy era fantástico, né? Godoy não foi pênalti. Aí ele fala pro goleiro, então agora você pega para livrar a minha cara e a sua. Né? Mas era outro tempo. Imagina falar isso para um jogador hoje. Não, nem pensar. Não. Leitura labial. Vamos fazer um intervalo. Tem isso também agora, né? Tem isso também. É o seguinte, ele é muito bom. Gustavo Machado. É o seguinte, Jean, não é pra ninguém ver aqui o Leitura Legal, a gente vai fazer um break, tá? E a gente volta pra falar de Corinthians e Palmeiras e Copa do Brasil, tá? Fechado. Tá bom? Então tá jóia. A gente volta já. Vamos ver o que o homem falou na coletiva, a gente já começa a projetar o derby na Copa do Brasil. E quero deixar um recado aqui também
para aquelas pessoas que ficam fazendo política nesse momento. O Corinthians não aguenta mais, não dá mais. Nós não podemos errar mais, já erramos demais. Então é momento de transformar, é momento de mudar, e isso a gente conta com o apoio de todos. Todos os corintianos, todos, eu usei outro dia o nome de stakeholders, eu sei que algumas pessoas não entenderam, acabaram não entendendo, e eu quero dizer assim, todos interessados pelo Corinthians, que venham, aqueles que estão falando que conseguem resolver o problema do Corinthians, que vêm, por que não vêm aqui? Senta na mesa. Nos ajude. É momento de transformar, então venha para cá. Aquele que não quer ajudar, que fique de longe. Os que quiserem serão aqui bem recebidos. Calçade, má gestão, crise, protesto de torcedor, etc. É um time que, depois da Copa do Mundo de Clube, só ganhou um jogo, que foi contra o Ceará. Eu te pergunto, o que esse Corinthians e Palmeiras pode fazer nesse cenário aí pro Corinthians, hein? Pode aliviar um pouquinho se ele passar. Não muito, mas é um derby, é um clássico, é o maior rival. Então, assim, muda muito da situação. Mas não resolve 2,5 bilhões de dívida. E ele mesmo disse, a entrevista de 40 minutos, vem um volume maior de dinheiro no começo do ano e no final do ano. Ele disse que chegou e recebeu o caixa vazio para maio, junho, julho, não tem dinheiro. E tem que pagar salário. Tem uma folha de pagamento altíssima, com uma dificuldade muito grande de colocar um time que tenha variações dentro de campo. Então, assim, a má gestão, ela é generalizada em todos os segmentos e momentos do Corinthians. Mas se passar, rola uma mágica, né, Calçado? Rola, se passar aquela mágica, olha, eliminou o Palmeiras de novo, já foi campeão em cima do Palmeiras. Rola num mata-mata pelo rival. Né? Estou dizendo que resolve. Estou falando daquela mágica do futebol. Não resolve porque, tudo bem, dali 2 semanas pode ter alguém batendo na porta, entrando na justiça. Bom, o Corinthians foi campeão paulista, 3, 4 jogos depois demitiu o treinador, né? Não foi? Exato. Então, uma vitória, ela é claro que é importante para o Palmeiras, porque também uma derrota para o Corinthians leva o Palmeiras a uma situação que ninguém quer, né? Mas o problema do Corinthians, assim, ele é muito maior do que enfrentar o Palmeiras nesse momento. Ele disse que não é a favor de SAF e tal, não é para quem pretende... O Augusto Melo tem que ser afastado definitivamente pelo Conselho dia 9. Ele poderá se candidatar também e outras pessoas a terminar este mandato que foi interrompido. Então, falar em SAF agora seria eleitoralmente um suicídio, porque ninguém é capaz de imaginar isso. Mas eu também não vejo outra forma de injetar dinheiro neste volume, achando que ele vai cair do céu. A menos que o torcedor aceite uns 10 anos... Menos tempo. Menos tempo? Se trabalhar direito, menos tempo. Menos tempo, eu acho que uns 10 anos, para botar a casa em ordem. Porque você tem que arrecadar muito, gastar pouco. Na verdade, o Corinthians gasta mais do que arrecada, então eu não consigo imaginar saindo dessa situação. Ô Jean, da final do Paulista para cá, a diferença deles aumentou? Tá na mesma? Então, diminuiu? Cara. E aí, hein? Você sabe que acho que assim, o grande problema para clubes e não times, clubes que enfrentam a fase que o Corinthians vive, é acreditar que as coisas mudam de uma final do Paulista para esse momento da Copa do Brasil. Porque é óbvio que não mudou nada. E o que é mais significativo, o que é mais relevante nesse momento, é que existe uma distância enorme entre os dois clubes. Estruturalmente, do ponto de vista de gestão, né? O Palmeiras vem já com a sua 3ª gestão, que você pode discordar de uma coisa ou de outra, tal, mas são 3 gestões muito elogiadas na sequência, são 3 gestões muito responsáveis na sequência, né? É uma gestão que consegue estruturar o clube e ter o time, contratar os jogadores, ao passo que o Corinthians muito bem fez o esforço que fez com Augusto Melo para contratar um time. E aí, tudo bem, vale a discussão. Vale tornar o buraco ainda maior para não ser rebaixado para a Série B? Se você tiver a certeza de que você não vai ser rebaixado para a Série B, vale. Então, valeu o Augusto Melo fazer aquilo que ele fez na temporada passada?
Valeu, porque o Corinthians conseguiu se safar de um rebaixamento que parecia possível em algum momento. Agora, acreditar que houve uma grande mudança num período tão curto, da final do Paulista para agora, dizendo, o Corinthians ganhou a final do Paulista. Pô, legal, claro, é um título para ser comemorado, como eu acho que todos os títulos são, mas naquilo que é mais significativo, que é mais relevante, existe uma distância enorme entre esses dois clubes hoje. Ninguém está falando, obviamente, de grandeza de clube, do tamanho dos clubes. Estamos falando de estrutura, de gestão. E essa distância, ainda que o Corinthians vença o mata-mata da Copa do Brasil, ela não vai mudar. Isso tudo porque nós estamos, assim, aqui falando da crise do Corinthians. A crise do Corinthians, é isso que eu quero deixar claro, ela tem pouco a ver com o resultado de uma final de Campeonato Paulista ou com uma oitava de final da Copa do Brasil. A crise do Corinthians ela é maior do que isso e ela precisa ser tratada com seriedade e com responsabilidade. E não adianta um dirigente ir jogando, porque isso também é o dia da marmota no Corinthians. É um dirigente que fica sempre jogando nas costas do outro, sempre para trás. Sempre é a culpa do que veio, é a culpa do que veio. Muito bem, ninguém está, obviamente, botando responsabilidade nesta atual gestão que acabou de começar dias. E que é uma gestão que também a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta se iludir com uma eventual vitória que é importante, que deve ser comemorada pelo seu torcedor, como teve que ser comemorada a final do Campeonato Paulista, mas não adianta se iludir que uma eventual vitória nesse contexto, nesse jogo, vai mudar a estrutura maior. Claro que é para comemorar, claro que é para vibrar, claro que tirar uma onda, isso aí. Tirar onda e tudo mais. E isso é mas não vai fazer dinheiro brotar no Parque São Jorge. É isso. Mas isso é função do torcedor. O dirigente tem que ter uma outra pegada, tem que ter uma responsabilidade, uma seriedade e uma capacidade que uma sequência de dirigentes do Corinthians nas últimas décadas não tiveram. E o Palmeiras, Birner? O risco. Porque pode ser uma segunda eliminação para o Corinthians, perdeu o título paulista, tem um peso pela rivalidade, né? Não pela competição em si, mas pela rivalidade. E aí tem a questão da Copa do Brasil, o Palmeiras vem de um ano onde ele foi campeão paulista lá no começo do ano passado, mas passou o ano em branco, teve eliminações em oitavas de final dessa competição, inclusive, e estamos nas oitavas de novo, né? Qual o peso? Vai cair muito pesado se for eliminado. Porque o Palmeiras está jogando menos do que pode. Há um bom tempo. O Palmeiras criou no final de semana. Não fez um bom jogo. O Grêmio é o time que mais concede finalizações contra o seu gol no Campeonato Brasileiro. Eu comecei a ver o jogo, 1-0 rapidamente, um golaço, gol lindo. Falei, vai ser uma goleada, né? Contra o Grêmio. Porque é um time pouco criativo, que gastou muito dinheiro para ser criativo, com um treinador mais bem pago, provavelmente, do continente. E se você olhar, mais bem pago do que treinadores que trabalham em Portugal, que trabalham em vários países da Europa. Bom treinador, vencedor, muito dono da situação. Como disse o Jean, para mim, o clube mais bem gerido do futebol brasileiro, quando a gente fala sobre estabilidade. No Palmeiras teve até algum problema interno. Você sabe qual é o problema? Não. Nunca vaza. Não vaza. Ou seja, o Palmeiras é um clube muito... A gestão do Palmeiras é de se aplaudir. E não é só essa gestão. A financeira muito bem, a do Gagliotti foi excelente, a do Paulo Nobre foi espetacular. O Palmeiras, desde o Paulo Nobre, ele vem sendo um dos clubes mais bem gerenciados ou mais bem geridos do futebol brasileiro. O papel do presidente, ou no caso da Leila, de todos eles, a partir do momento que o clube se recupera, é não atrapalhar. Agora, você olha... Que é difícil, muito hoje, você olha o campo de jogo, você olha os elencos e você fala, não dá para comparar. O elenco do Palmeiras é muito melhor. Mas é uma Copa, então você tem que olhar os times. Você olha o que o Corinthians jogou, por exemplo, no segundo tempo, depois que os três estiveram em campo juntos, na última partida. E você olha o que o Palmeiras jogou, a diferença, que é um caminho a pé do Brasil ao Japão, quando a gente fala de estrutura de clube hoje, de gestão, no campo ela fica muito menor. Eu não consigo nem apontar um time como favorito para esse mata-mata. Uma ressalva, o Abel falou do gramado, né, outra vez. Ele tem total razão. Acho que o gramado não está à altura do tamanho do Palmeiras hoje. Isso daí o palmeirense tem que entender. Eles não gostam, eles ligam. Sabia que eles ligam quando você fala do gramado? Já ligaram aqui.
Ligaram para você já? Já ligaram aqui. É mesmo? As pessoas ligam, eles não gostam. Você diz que é uma casa de shows que de vez em quando tem jogos. Se você for ver a quantidade de shows, às vezes tem mais shows do que jogos. Cara, o que eu acho fenomenal é você faz um piso que imita a grama para ter qualidade e ele tá ruim. Cara, isso é um fenômeno brasileiro, mais um. Hiperutilização. É show, é evento, show, evento, aí tem um jogo. Evento todo dia, porque é o seguinte, é como se aquilo não tivesse problemas. E aquilo tem uma cortiça hoje, que ela vai também, porque é um sistema de amortecimento, é outro sistema. E aquilo vai se degradando também. Então o Abel tem total razão. O gramado não acompanha o esforço da instituição para montar um time de futebol. Então o Abel validou o que você falou, isso? Validou, é bom ligar pro Abel lá, quem liga lá. Ponto final no nosso linha de passe e... tem uma... 20 segundos. Temos uma mensagem importante, desculpa. Vem aí o resenha da rodada na sequência. Mas é muito importante. Rapidinho, é muito importante, é fundamental. Mensagem final. Fundamental, mensagem final do programa. Vinícius Moura manda a seguinte mensagem. Lembra aí o Birner no intervalo do programa, por favor, que numa Copa de Imprensa ele já pediu para 2 integrantes do time da rádio, eu era um deles, ligar um sinalizador na arquibancada quando o nosso time estivesse em apuros. Rádio Globo. Infelizmente eu só consegui ligar o sinalizador quando a gente perdia por 5-0. Eu tenho a dizer o seguinte. Birner, Saúde e paz com os sinalizadores. A todos, é o Vinícius Meiro que inventou uma história mentirosa. Eu já fiz coisas, essa não. O jogador não adianta. Quando o Felipe Luiz falou que o cara estava atrás do Everton Araújo, aí realmente, né? Foi aí que o cara foi embora. Ele não queria ir embora. Aí o Felipe Luiz falou para ele. Eu dei essa informação antes da entrevista. Falei, olha, teve uma conversa, foi dito que ele seria pouco aproveitado. E foi o que ele falou na coletiva. Você está atrás de fulano, ciclano e beltrano e tal. Peraí. Então tá bom, vou aproveitar essa oportunidade e voltar para o futebol inglês lá. Jogar na Premier League não é um bom negócio, né? E voltou. Só que a negociação, como eu disse desde o início, foi ruim. O Flamengo não cobrou nada pelo empréstimo, deixou isso aí, tá tudo nas mãos do Everton. O Everton tem a carta na manga. A única situação que o Everton ficaria sob pressão seria o cara jogando muito. Ele não vinha jogando mal, não, tá? Mas ele estivesse jogando bem e o time ainda estivesse precisando de pontos. E aí você não pode abrir mão do cara. Só que eles estão no limbo na tabela. Então, assim, deixa o cara de fora. Ele entra no segundo tempo. Aí, o que eu acho que eles vão tentar? Vão tentar comprar pagando menos. Olha, eu cobrei com você esse valor, mas ele não atingiu a meta, eu pago tanto. O Flamengo aceitava ser um escárnio. Um absurdo, uma vergonha. Que o Alcaraz, a decisão de sair foi dele. Nós colocámos nas mãos dele essa decisão. Apareceu a proposta, era uma boa proposta para o clube. Como eu disse, ele sendo um bom jogador, não era um jogador fundamental neste momento, não quer dizer que não fosse daqui a uns tempos. E a decisão de sair foi dele. Em 2019, o Alcaraz teve as oportunidades, mas não soube aproveitá-las. E aí o pessoal reclamando, que estão insistindo em alguns jogadores, mas com o Alcaraz não deram muita oportunidade. Então ficou essa situação aí, né? Ele acabou falando aí dessa situação, né? E ficou essa dúvida aí, né? O que realmente pode ter acontecido, né? O Alcaraz realmente é um jogador que eu considero muito bom, mas infelizmente não ficou no Flamengo e disse que queria ficar. Mas me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele. Eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição. Que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí. Você pode disputar de volante, tem 4 volantes. Você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje é uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei pro Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Então a conversa foi muito franca,
y él decidió. No tengo mucho que decir, nada más. El poco tiempo que pasé en Flamengo fue muy lindo. Le agarré muchísimo cariño a la torcida de Flamengo, a la gente de Flamengo. Solamente tengo que decir que todo lo que han dicho de mí es todo mentira. Solamente tengo para decir eso porque hablaron muchas cosas de mí. Felipe, Boto y yo sabemos realmente cuál fue la decisión, por qué fue la decisión mía de salir. Pero nada, solamente eso, pero que la gente se quede tranquila que realmente yo quería quedarme en Flamengo. Yo quería quedarme porque sé la clase de jugador que soy. Entonces, trataron de poner en contra a la gente de mí, que la verdad yo siempre de todos los clubes que me he ido bien. Pero no fue el caso la verdad que no fue. Pero yo siempre que me puse la remera de Flamengo sabía la responsabilidad que tenía y sabía lo que tenía que hacer. Y después que digan que no encontraron la posición y eso, obviamente que no me gustó porque soy jugador y me puedo acomodar a cualquier posición, claro. Hoy me tocó jugar en una posición que habitualmente no juego y trato de adaptarme, pero hablaron muchas cosas que no es verdad, entonces solamente a la gente de Flamengo agradecerles por el poco tiempo que estuve, siempre me hicieron sentir un chico bien, un chico querido, siempre me han mandado mensajes de apoyo, entonces eso, solamente agradecerles por ese tiempo y que sepan que yo realmente quería quedarme en Flamengo y no fue decisión mía irme. Queria que alguém me corrigisse se eu estiver equivocado, por favor. Mas parece que o Alcaraz foi contratado em agosto do ano passado. Se foi isso mesmo, isso escancara mais uma vez... Agosto. Esse perigo de grandes investimentos, de grande desembolso, de grande contratação, poucos meses antes de uma eleição. É esse o problema, né? O Bruno abordou corretamente, é pouco tempo o cara ir embora, tá certo? Mas quem é o responsável pelo clube contrata sem saber o que pensa a próxima cabeça que vai comandar o clube. Ou então tem certeza absoluta que não vai perder a eleição. Não foi o caso do Palmeiras, do Flamengo. Contratou em agosto. 28 de agosto. 28 de agosto. 28 de agosto e agora a nova cabeça entende a parte técnica do Flamengo que ele é muito bom, mas para nós não serve. Como diria lá em Araçatuba o seu José Piperno.